E aquilo eu fiquei bem chato na época, eu peguei uma pedra para jogar nela. Eu digo que ela é doida, derrubando o filhote do ninho, e ele sem querer sair do ninho, ele batendo asa e eu jogando pedra nela. Aí passou-se o tempo, depois eu vi uma reportagem mostrando que os animais, eles fazem isso por instinto. Por quê? Porque a mãe sabe o tempo certo de voar. Estou falando de bichos, de animais, de seres que Deus criou para... É muito peculiar, muito parecido. É muito próprio com eles e com a gente também. E veja que interessante. E diz que quando a mãe entende que ele tem condição de voar, e é o desejo de uma mãe que tem juízo, de um pai que tem juízo, é que o filho e a filha voem mesmo. Amém? Para perpetuar, para garantir, vamos dizer assim, a sua geração e o seu nome. E o que acontece? A mãe sabe que se aquele filhote ele tem capacidade de voar e ele não voa, por causa de um dia, se ela for ferida, ou se alguém matar ela, aquele filhote está comprometido e a sua família inteira. Quem entende? E o que a gente mais vê é o quê? O que a gente mais vê é os pais querendo proteger os filhos, pensando que a proteção está nos pais, na verdade, não deixar ele pisar no chão, não deixar ele, na verdade, enfrentar uma fila de banco, não deixar ele, na verdade, ir em uma farmácia ou ir no hospital para poder, a cada dia, estar ataviados, estar preparado para as dificuldades do dia a dia, do desafio que o mundo, na verdade, ele coloca para todo mundo, não é só para quem é crente. Quem entende? Mas nós precisamos se preparar. E vamos perceber, irmão, que a maioria dos casos, eu acredito que, pode ter certeza, mais de 90% das famílias que convivem junto não vivem bem. Quando estou falando família no sentido de filhos casados, amém, morando com sogra, morando com sogro. Agora, por que isso? Se eles se amam, por que não se dão bem? Porque é antibíblico estar junto. E vou mostrar pela palavra para vocês. Quem entende? Agora, eu não estou dizendo que durante um período, um tempo, isso não pode ocorrer. Pode por causa de uma ajuda. Amém? Por causa de uma ajuda, às vezes o filho, ele não tem a mentalidade tão aberta, a filha não tem, e está passando dificuldade, não é? E naquela dificuldade acha um pai, uma mãe, que na verdade quer acolher por um período, mas acolhe, ajuda, mas chega um tempo, você diz, meu filho, agora procure o seu destino. Se você quiser que de fato ele possa perpetuar a aliança dele e o nome da família dele. Quem entende? Caso contrário, irmão, a gente vai ser aquelas pessoas ingênuas, que é todo mundo perto de nós, a todo tempo. Isso nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus foi que a gente crescesse e multiplicasse. Eu não sei se você entende, mas para crescer e multiplicar, irmão, temos que distanciar, nós temos que cultivar, nós temos que, na verdade, sair de posições. Ninguém cresce, ninguém chega longe no mesmo lugar. Você já viu uma pessoa crescer no mesmo canto? Você sair do canto? Não, a gente vê na Bíblia vários textos mostrando: o justo viverá, andará pela fé. Eu vou abençoar as obras da sua mão, aquilo que você faz. Ou seja, sempre mostrando um agente ativo. Amém? Mostrando que a gente precisa fazer alguma coisa. Olha o que diz aqui, ó. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quando eu falo que é antibíblico, eu não estou falando que a pessoa ela é amaldiçoada, que ela não é de Deus, enfim, não estou falando nada disso não, estou falando que na verdade a pessoa vai ter consequências que poderia estar evitando. Amém? Ou seja, na verdade a tua esposa e teu esposo, eles não são obrigados a suportar, ou seja, a nora e nem o sogro. Por quê? Porque ambos não se casaram para conviver com eles. Uma eventualidade pode acontecer, não é? Ou seja, e isso é bíblico também, que diz que quando a mãe ela fica viúva e tem filhos crentes, que ele deve acolher aquela mãe e mostrar, né, que de fato valeu a pena aquela mãe o criar. Quem entende? Porque um filho que ama de fato, ele vai querer acolher um pai, uma mãe na sua necessidade. Isso a gente está falando de exceções, mas dentro da regra é basicamente o que a gente vamos aprender essa noite. Mas infelizmente a humanidade ela vive mais hoje dentro das exceções do que na regra. É por isso que a gente vê uma maior bagunça. Por quê? Porque ninguém quer respeitar ninguém. Porque para a gente respeitar o outro, a gente precisa respeitar o espaço do outro. Isso é na lei, né? Ou seja, na cadeia alimentar é do mesmo jeito. Você vê que cachorro, você vê que gato, você vê que leão, todo tipo de bicho, eles soltam um odor em alguns cantos. Por quê? Porque ele está dizendo que esse espaço é meu. Mesmo quando vai crescendo seus filhotes, ele vai começando a mostrar
e tem que ter distância, para que possam desenvolverem e eles possam se darem bem. Amém? Porque você acha que famílias que passam às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos se vê, quando se vê, se beija, se abraça, se alegra, passa 1 semana, não é? Tá tudo certo. Agora quando vai passando 1 mês, 2 meses, a coisa começa a engrossar. É assim ou não é, irmão? Mas por que isso? Porque o outro está endemoniado? Não, porque é antibíblico, está assim. Cada um tem uma família, cada um tem que se virar. Amém? Ou seja, e Deus tem, na verdade, uma visão, uma história para cada família. E se a gente ficar a cada dia junto, vamos misturar a coisa e não vai dar aquilo que Deus espera que dê. Amém? Não vai fechar a conta. Olha o que diz aqui, ó, versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante, aqui ele faz uma divisão. Tinha que sair da terra, ou seja, não ficar perto de parentes, da casa do pai, para uma terra que ele ia mostrar. Hoje, geralmente, os pais querem criar os filhos para não sair, não é? Da mesma rua, do mesmo bairro, do mesmo país. Sabe, irmão, que a visão de Deus, às vezes não é a visão que a gente tem para nossos filhos. E é isso que nós precisamos entender, que os pensamentos de Deus são mais altos do que o pensamento daquelas pessoas que não buscam o Senhor. E nós precisamos a cada dia buscar a Deus para ter o pensamento a cada dia associado com o de Deus. Porque nós somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? E aqui foi um desafio muito grande para ele, né? Porque ele estava numa posição confortável. Ele não saiu de lá sem estar resolvido em família. Ele tinha família, ele tinha estrutura espiritual, psicológica e física. Porque para ele sair cegamente para uma terra estranha, sem Deus dizer para onde ia, irmão, o camarada tem que ter muita comunhão com Deus. Quem entende? Porque se não tiver, irmão, ele vai recuar. Existem exceções que Deus manda pessoas para outro país, para outro continente, não é? Manda para ir para outro, vamos dizer assim, outra cidade, cegamente, sem na verdade a pessoa está preparada em Deus, está cheia de Deus. Deus diz: vai para tal cidade, e a pessoa vai para lá morar, e daqui a pouco aquela pessoa começa uma obra e a coisa acontece. Mas em via de regra não é assim. E eu vim aprender uns dias desses, mesmo tendo tanto tempo já em Cristo, mais de 24 anos que eu estou em Cristo. Eu estou começando a ter experiência com o Senhor a respeito disso, e estou começando a perceber o que significa regra e exceções. Amém? Já faz tempo que Deus colocou no meu coração um povo, e não é de hoje, já faz anos. E eu estava indo para essa cidade espiar a terra, e antes de eu ir teve um culto aqui, na sexta-feira de oração, onde Deus sempre se manifesta na sexta-feira também, em culto de oração que você não está vendo, está perdendo. Amém? Deus sempre dá palavra de conhecimento, de sabedoria. E eu me lembro que o pastor Deus foi lá e me deu uma palavra. E eu estava dizendo: Senhor, me mostre como vai ser. Por quê? Porque eu já vi várias histórias, mas a fundo eu nunca tive experiência com isso. E o pastor disse: olha, Deus manda dizer que Ele vai dar sabedoria, o tempo e o modo certo. Eu digo amém, mas para isso tem que dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, não que isso vai acontecer. Vou ficar esperando por Deus, Deus esperando por mim. Quem entende? Se você está esperando por Deus para a sua família melhorar, para a sua vida espiritual, psicológica e física, o que Deus prometeu acontecer, nunca vai acontecer. Enquanto você não dá o primeiro passo. Amém? Ou seja, e eu disse: não, eu vou lá na cidade, coisa e tal, eu fui. Quando cheguei lá, eu conversei com o pastor que está lá já há 8 anos, é experiente, ele é do Verbo da Vida. E eu passei só para perguntar os dias de culto. Olha que interessante. E só eu perguntei isso a ele, e depois eu comecei a conversar, e passou quase 1 hora, ele falando sobre a vida ministerial dele, como foi que ele chegou lá. Aí Deus usou ele e me deu uma palavra. Quem entende? E ele estava me mostrando como foi a trajetória dele. Aí eu volto para Caruaru, já volto com o pé já atrás. Eu digo: peraí, epa, então não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Quem entende? Porque, irmão, às vezes a gente quer fazer coisas no nosso tempo. E eu digo para vocês: isso não é maldade, isso não é ruim não, isso é bom. Porque às vezes nós queremos, às vezes a gente até erramos querendo acertar. Quem entende? E Deus também entende sobre isso. O que Deus não entende é uma pessoa que não pratica e que não quer, na verdade, sair da posição de conforto para fazer a vontade dele. Porque às vezes Deus nem quer que a pessoa faça. Às vezes só quer a obediência mesmo. Para aquele momento. Quem
Quem entende? Aí quando a gente chega, a gente vai numa conferência aqui em Caruaru. Há umas 2 semanas atrás a gente vai numa conferência. E quando chega lá, aí um pastor chama os pastores lá na frente, dá uma palavra para cada um, coloca a mão sobre a minha cabeça, o meu ombro e deu uma palavra para mim. Ele disse, olha, eu vou falar algumas coisas. Se o que eu vou falar não está em linha com a palavra, jogue fora. Aí ele colocou a mão no meu ombro e disse, você é muito forte na doutrina, você ensina muito. Você não deixa que nada errado entre, porque você vai lá e corta, não é isso? Isso é. Deus colocou um povo no seu coração. Não foi? E eu só fazia balançar a cabeça e chorando, porque quando eu entrei lá, eu disse, Senhor, mostre de uma forma específica. Eu quero saber, entender o tempo e o modo, certo? Ele disse, você é um braço direito do ministério onde você está. Você não pode sair agora. Quando você sair, vai fazer falta, mas é necessário. Mas no tempo certo. Quem entende? Então, houve uma paz, houve uma graça, houve uma direção da parte de Deus. Amém? Então, agora estou tranquilo. Ou seja, agora eu continuo correndo a carreira, fazendo o que chegar na minha mão para fazer. E sempre lá, olhando a terra. Por quê? Porque eu tenho que conhecer o povo, para que eu possa fazer aliança, para que um dia aquele povo possa pedir, ou 1, ou 2, ou 3, ou 5 ou mais, pedir essa palavra para a gente levar. Caso contrário, não. Isso é o quê? Isso é a regra. Amém? Exceções é uma pessoa sair cegamente para uma cidade, para um país, e a coisa acontecer. Mas a regra é essa. Mas até um tempo desse eu não sabia. Quando se trata do casamento, estou falando tudo isso para falar a minha experiência, o que eu estou passando, e para mostrar para vocês que na família não é diferente. Família que convive junto não vive bem. Quando eu estou falando família, é em questão de filhos, amém? Ou seja, com nora, com sogro, tudo isso pelo um curto período, beleza. Mas se permanecer, não é a tua sogra que está endemoniada, não é o teu sogro que está cego, não é a nora que está errada, não é o filho, é quebra de princípios. E Deus tinha uma história para Abraão, e para essa história acontecer, você tem que sair da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Porque a cultura de antigamente é diferente da de hoje. Às vezes nós queremos levar uma cultura hoje com uma cultura de antigamente, que o povo via feito cigano. Isso faz parte de que tribo? Ah, sou da tribo de Judá. Aí todo mundo estava tudo virado para um lado. Sou da tribo de qual tribo? A tribo de Benjamim, aí ficava de um lado. Sou da tribo aí começava a mostrar as várias tribos, e cada um ficava de um lado mesmo. Amém? Aí tinha que ficar tudo junto. Mas na verdade a gente sabe que desde o princípio isso nunca foi assim. Quem entende? Quando a gente vê, quando Deus muda o idioma, ou quando aparece vários idiomas lá em Gênesis capítulo 11, se você for ver em Gênesis capítulo 9, capítulo 10, até o 11, Deus tinha dado uma ordem ao povo, para o povo multiplicar e avançar e expandir sobre a terra. Sabe o que o povo fizeram? O povo se ajuntaram e fizeram uma torre para não se perder de vista. Ele diz que Deus disse assim, desçamos e confundamos as línguas. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes as coisas que estão dando errado no nosso meio, que a gente está quebrando o princípio da palavra, a vontade de Deus, quebrando o princípio de Deus. Mas muitas das vezes quem está confundindo a nossa língua não é Deus, é o diabo. Porque nem todo mundo está cheio do Espírito Santo para discernir que aquilo que está acontecendo no momento ali, que aquilo que está acontecendo no momento, não é Deus, às vezes é o diabo. Por quê? Porque não tem estrutura na família. Nós viemos de famílias desestruturadas. Quem entende? A gente não veio de família, irmão, que tinha regras e princípios, como um reinado natural, como rei e rainha existe ainda. Que existem princípios, forma de sentar, forma de comer, forma de proceder, forma de acordar. Isso ainda existe, naturalmente falando? Existe. Mas nós não temos essa cultura. Amém? Agora, se todos nós voltarmos à cultura da vontade de Deus, vamos se dar bem. Agora vamos ver o início de tudo. Onde o homem era perfeito. Amém? E mesmo em perfeição, Deus fez essa separação. Gênesis capítulo 2. Essa noite a gente vai quebrar um monte de coisa aqui e trazer paz para famílias. Porque às vezes o diabo tem se levantado na família, às vezes é com a sogra, com o sogro,
com a nora, com o genro, às vezes pensando que o problema está no outro, e não está. Está em quebra de princípios. E se a gente respeitar, vamos se dar muito bem. Eu estava um dia vendo uma live do Bispo Macedo falando da filha dele e do genro dele, que hoje eles falam muito sobre família, eles são muito fortes nessa área também. E o que acontece? E falando que o genro dele liga para ele e diz: olha, porque é sua filha, coisa e tal, e ele estava se arranhando no casamento, não é? Aí o Bispo Macedo disse: olha, de quem é a mulher? Ele disse: é minha. Ele disse: não, então você que dê seus pulos aí, meu filho. Você conhece a palavra, ela conhece a palavra, ela já saiu da minha casa, você que deve cuidar dela. Ele disse que parou, ficou do outro lado com o telefone desligado, e disse: oxi, que negócio da poxa. Um homem com o entendimento que ele tem, de vez de me aconselhar, coisa e tal. Aí ele disse, Renato disse: foi o melhor conselho que ele poderia ter me dado. Que eu criei vergonha a partir daquele dia. Comecei a estudar, a observar o comportamento da minha esposa. A gente começou a ser treinado, começamos a perceber que tem que ser assim. Amém? Porque às vezes, irmão, o que acontece? Isso é muito comum em família. Às vezes a filha fala do marido para, né, a sogra. Aí às vezes o camarada vai almoçar na casa da sogra. Aí está a sogra com a cara parecendo esse painel branco aqui, né? Aí o cara diz: oxi, o que é que ela tem? Ela chupou limão, foi? Não dá nem bom dia, né? Nem boa noite, nem até logo. Ou seja, alguma coisa está errada. Por quê? Porque a filha, quando estava mal com o marido, metia o pau, né, para sua mãe. Aí agora, eles estão no love, né? Tiveram aquele momento de prazer, entre tapas e beijo, e a coisa foi boa, e daqui a pouco estão se beijando, se cheirando. Aí chega lá, todo mundo alegre, a mãe com a cara desse tamanho. Aí agora a mãe vai ficar vendo aquele marido, né, aquele genro, como que fosse o quê? Como fosse um traíra, como fosse um Judas. E assim vice-versa, e vai acontecendo as coisas. Quem entende? Então, o que acontece na sua casa deve ficar em casa. A não ser que seu pai e sua mãe tenham a palavra, seja bem afiado, assim como o Bispo Macedo dê uma palavra para que possa colocar você no seu lugar. Você toma uma atitude, uma posição. Mas nem sempre é assim, irmão. Eu sei que quem só pode nos aconselhar é quem é perito no assunto e quem nos ama. Nossos pais nos amam, mas nem sempre eles são peritos no assunto. Quem entende? Aqui eu vou falar agora de perfeição, não vou falar do homem, não é, que não é perfeito no corpo nem na alma. Porque nós somos perfeitos no espírito, porque nascemos de novo. Amém? Mas na alma e na carne ainda não. Mas olha o que diz aqui, ó, capítulo 2, versículo 23. Quem chegou lá? Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi o quê? Foi tirado, ou extraído, ou tomado do homem. Portanto, o homem deixará seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Sabe, irmão, que se muitos casais eles não ocuparem a cabeça dos seus pais, mesmo às vezes algumas vergonhas aparecendo, alguma nudez, eles não vão ter vergonha de estar diante dos seus pais, porque eles não colocaram, não expuseram diante deles coisas que às vezes só interessam ao casal mesmo. Quem entende? Ou seja, sempre vai ter contrito, coisas que às vezes um não vai concordar com o outro. Isso é normal demais. Se isso não acontecer, não é normal. Às vezes chega o pessoal: não, pastor, é porque a minha esposa é assim, não, porque meu esposo é assim. Irmão, isso é normal. Amém? Não seria normal se os dois, na verdade, eles fossem completos mesmo. Por quê? Porque são diferentes. Então, na verdade, um vai ajudar o outro a superar os desafios. Quem entende? Um vai ajudar o outro, na verdade, a cada dia, crescer naquelas áreas que o outro não está vendo, que o outro está cego.
Ou seja, nós não só temos qualidade, temos várias imperfeições. Amém? Então isso é normal. Agora, a partir da hora que a gente começa a buscar a palavra, nós vamos perceber um monte de princípio. O primeiro princípio que a gente percebemos aqui no versículo 24 é: portanto o homem deixará seu pai e sua mãe. Diga assim, deixar. E aqui ele fala de 3 princípios: deixar fisicamente, amém? Deixar psicologicamente, financeiramente. Esses 3 princípios aqui, se for quebrado, a família não vai se dar bem. Olha o que ele diz: então deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se à sua mulher. Ele está falando o quê? Está falando de casamento. Amém? Deixará. E eles serão uma só carne. Ou seja, se casaram, se uniram, agora vão ser uma só carne. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. Olha para cá, por gentileza. O que a gente percebe, irmão, que não tem uma idade que foi estabelecida. Com 18 anos, com 20 anos, com 25 anos tem que se casar. Mas uma coisa que fica muito clara aqui é que o período de deixar a casa de mamãe e papai é quando é um homem e uma mulher. E quando é que é um homem e uma mulher? Quando não fica ligando para papai e mamãe dizendo assim: está faltando leite, está faltando gás, ele não me ama, ela não está me vendo, ele não faz, ela não está fazendo, o outro não está correspondendo. Quem está entendendo? Ou seja, é pessoas que assumem seus atos. Eu sei o que eu estou lhe dizendo, irmão. Por quê? Porque eu já vivenciei isso. Eu passei quase 30 anos morando com a minha mãe, ninguém nunca foi na minha casa me cobrar nada, cobrar a minha mãe. Nem depois de casado. Amém? Nunca, nada no meu relacionamento, nunca alguém, ou eu cheguei na casa da minha mãe para falar sobre isso. Às vezes os filhos eu acredito que na maioria dos casos, deve de fato, não é? Ou seja, às vezes deixar os seus pais viverem melhor. Amém? Ou seja, de vez de dividir coisas ruins com os pais, dividir coisas que possam alegrar o coração deles. Porque afinal de contas, a Bíblia diz lá no Salmo 127, que o filho deve servir de segurança para o pai e para a mãe, no dia da dificuldade. Não para o pai e a mãe servir de descarga, me perdoe dizer isso, mas infelizmente o que a gente mais vê, os velhinhos que só têm 15 anos, ou 15 anos de vida, ou algumas coisinhas a mais, às vezes os filhos sobrecarregar aquele pai e aquela mãe. Isso é injusto. Um filho e uma filha que ama a Deus não vai sobrecarregar seu pai e sua mãe. Pelo contrário, vai aliviar e trazer muita alegria para eles. Amém? Não é querer que a avó e o vô fiquem sendo escravos depois de velho. Pelo contrário, na minha velhice eu quero gozar o melhor da minha vida. Amém? Não é estar carregando neto nem filho para cima e para baixo de ninguém não, irmão. Pelo contrário, não, quem tem seus filhos que bata e crie. É bíblico isso, irmão. Aleluia. Agora o povo vive se arranhando, tudo com biquinho, com raiva, por quê? Porque está quebrando princípio. Aí onde é que está errado? Está errado isso. Por quê? Porque não foi homem e mulher suficiente para sair de casa no tempo certo. O que deve ser feito? Deve pedir perdão e começar da forma certa. Pedir perdão. Pai, me perdoe em nome de Jesus Cristo, eu não vim de uma família estruturada, você sabe disso, eu quebrei um monte de princípio, a minha família também quebrou, Pai, mas eu quero consertar. A tua palavra diz, Senhor, dá sabedoria aos simples. A tua palavra nos diz, Senhor, que a casa do justo, está lá no Salmo 112, aquele que tem prazer na lei do Senhor, a sua família será poderosa na terra, lá vai ter prosperidade e riqueza, e essa é a minha casa em nome de Jesus. Você vai aprender, vai se levantar e a coisa vai mudar. Amém? Mas nós temos que reconhecer, o ponto de partida para melhorar e crescer, é a gente reconhecer que precisamos de ajuda. E como eu lhe falei, e muitas das vezes a ajuda não está no pai e na mãe, que nos amam tanto, porque às vezes eles não são peritos naquele assunto. Nós temos que buscar pessoas que são peritas naquele assunto, que também estão lutando para que possa ter uma família abençoada. Porque a vida a dois, irmão, não só depende de um, depende dos dois. Porque é dois, não é um. Amém? É um em questão de aliança, sexualmente falando,
Mas na verdade nós precisamos entender que é duas pessoas, pensamento diferente, vontade diferente, gosto diferente, visões diferentes. Isso deve ser respeitado. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não está em nós para defasar ou tirar a personalidade do outro, mas para respeitar a personalidade do outro e cultivar e dizer assim: rapaz, Deus é muito lindo, porque não fez você igual a mim? Porque se fosse não prestava. Porque não prestava, irmão. Ou seja, a esposa vai querer que o marido o compreenda, não é? Ou seja, da mesma forma o homem vai querer, não é, que a sua esposa o compreenda. Mas se a mulher não entender um pouco o mundo do homem, ela nunca vai entender ele. Se o homem não entender o mundo da mulher, ele nunca vai entender ela. Quem entende? E para isso nós temos que respeitar. O Espírito Santo está em nós, não é para a gente tirar a personalidade do outro, não. A gente roubar a personalidade do outro. Porque Deus fez cada um com uma personalidade diferente. Mas quando se trata de parentesco, nós precisamos entender: se você tem uma família, se você está na casa do seu pai, da sua mãe, você precisa ter outros horizontes. Porque a porcentagem é muito pequena daqueles que estão juntos e se dá bem. Quem se lembra que eu estou falando aqui, que existe exceções? Eu não estou generalizando, não. Amém? Mas a regra é essa: deixa o homem. Então qual é o período certo? Quando é um homem. Tem jovens que se casam e que na verdade tem mais entendimento que muitas pessoas mais velhas. Por quê? Porque ele foi preparado. Amém? Foi poldado. Ele foi reciclado. Ou seja, ele aprendeu mais rápido do que o outro. Já tem outros que são mais velhos e na verdade não tem a cabeça, não é de um homem, tem a cabeça de um menino. Quem já viu um homem com a cabeça de um menino? Mentalidade desse tamanho. E quem já viu um menino aqui com a mentalidade de homem? Não tem isso? Tem. Geralmente as mulheres, né, ela amadurece primeiro que os homens. Tem moça, né, que rapidamente ela já começa a conversar sobre família, sobre casa, sobre relacionamento. Aí está lá o rapaz com 24 anos, ainda falando sobre jogo de roda de carro, falando sobre a Disney, falando sobre coisa que não tem nem pé nem cabeça. E a menina querendo, né, chaveco, conversar alguma coisa boa, de futuro, de família, e ele com pensamento ainda, ou seja, flutuando no mundo de Bob. Quem entende? Mas por que as mulheres amadurecem mais rápido? Porque convivem às vezes mais com as mães, e as mães que têm juízo colocam as filhas para fazer o que deve ser feito. Coloca tarefa, coloca coisas, e ali vai se moldando. Amém? Então, ele diz aqui, ó: portanto o homem deixará seu pai e a sua mãe. Não é só o homem. Quando ele fala homem, está se referindo a homem e a mulher. O período certo da mulher deixar a casa do pai e da mãe é quando ela tiver segurança de que aquele homem, ele possa dar proteção para aquela mulher, possa dar suprimento, amém? E aquele homem possa, na verdade, ter perspectiva de procriação. Porque quem é que não quer procriar? Quem é que não quer crescer, que a sua família possa perpetuar? Antigamente, irmão, quando uma mulher casava com um rapaz, geralmente era com a primogênita, quando eles casavam, e quando tinha irmão, para eles falavam com o irmão do outro. Por quê? Porque tinha que dar, na verdade, continuidade àquela família. Então, quando morria o irmão, o outro irmão tomava o lugar daquele irmão. Para quê? Para a geração daquele irmão permanecer. Veja como é sério. Amém? Ou seja, o que a gente percebe é de que a vontade de Deus é que a nossa geração possa perpetuar. Você vai ver a história, lá em Gênesis capítulo 12, a história de Abraão. E quando Deus manda Abraão sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e da casa do seu pai, Abraão ainda leva seu sobrinho Ló. Quem se lembra disso, que ele leva seu sobrinho Ló? Enquanto o seu sobrinho estava no meio dele, ele não poderia ver os horizontes que Deus tinha para a vida dele. Ele estava crescendo em parte, mas as terras que Deus tinha prometido, ele não estava avançando. Nós podemos crescer em parte pensando que a gente está indo bem, que a gente está indo certo, e às vezes não está. Deus tinha outras terras para nós, outros horizontes para nós, mas só vamos enxergar quando a gente pegar, colocar o pé lá, e às vezes os parentes ficar. E depois que Ló, irmão, saiu e tomou o rumo dele, aí a vida de Jó cresceu como nunca. Porque assim, ele agora entrou no princípio que Deus disse: deixa a terra, deixa a família, deixa a parentela, a família do teu pai. Era isso que Deus estava dizendo. Amém?
Então, a regra não é a gente ficar com raiva da nora, amém? Nem do sogro, né? Nem da coitada das mulheres, né? Das mães que mais sofrem, né? A pessoa arruma um monte de piada. Por que você acha que existe um monte de piada de sogra? Porque a sogra não fica calada, vai falar um monte de coisa, mas por quê? Porque você fala sem ser necessário também. Se você não quer que a sua sogra fale nada, então não fique abrindo a boca falando da sua vida, da sua família. Aprenda com Deus, com pessoas que podem lhe instruir, lhe ensinar e avance. Amém? Então a gente poderia ser poupado e poderíamos poupar mais, não é? Nossos pais. Amém? Por quê? Porque eles já viveram o tempo deles, irmão. Agora é o nosso. E nós temos que aprender a cada dia em Deus, se consagrar em Deus. O camarada pode ter tido uma família abençoada, cheia do Espírito Santo, que eles tinham revelação de Deus, era anjo subindo e descendo no céu, você não sabia se estava na sua casa, se a sua casa era o céu. Mas se você não der a continuidade que seu pai deu, não vai ser a mesma forma não. Amém? Porque cada um aqui, Deus chamou, irmão, para que possa de fato correr sua carreira. E isso se refere à família também. E nós precisamos aprender e respeitar. Aí ele diz aqui, ó: portanto o homem deixará, e a mulher, o pai e a mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Então, deixará fisicamente, unir-se-á casamento, e serão uma só carne e sexo. Hoje a gente vê tudo ao contrário, não é? Ou seja, primeiro tem sexo, aí deixa para se casar por último e fica na casa do pai e da mãe. Aí está tudo ao contrário, aí quer que as coisas dê certo. Como é que vai dar certo? O melhor canto é o canto que você tiver com a sua esposa, com o seu esposo. Não é porque a casa da minha sogra, do meu sogro tem tudo, mas não tem princípio. Eles vão mandar na hora que você deve chegar, o que deve, o tempo que vai usar o gás, o tempo que vai mexer na energia, né? A hora que deve dormir, que deve. Então nós precisamos entender, irmão, que cada um tem seu espaço. Isso não é maldade, não. Isso é instinto de sobrevivência. Isso é algo que Deus colocou em todo ser humano. Então nós devemos viver melhor quando a gente começa a compreender os princípios da palavra e começamos a cada dia a avançar nesses aspectos. Amém? Amém. Aleluia. Abre a tua Bíblia lá em Salmos. Cento e 12. E eu estava meditando a respeito disso, porque, irmão, a gente ouve um pouco sobre esse assunto na questão de princípio, quando não se trata justamente de pais, né, conviver com os filhos, casados e filhos com os pais. A gente ouve um pouco sobre isso, mas infelizmente no nosso Brasil, a gente tem uma cultura de mistura mesmo, não é? Ou seja, é uma salada de fruta. Você vai em favelas, você não sabe quem é pai, quem é mãe, é tudo misturado. De quem é esse aqui? É filho de quem? Não é? Porque está tudo junto lá, ninguém sabe de quem é a casa de quem, porque é tão pregnado. Mas a gente sabe, irmão, que isso, na verdade, não traz muito benefício, não. Amém? Só traz sofrimento. Eu vejo muito isso. Quando a gente anda em favelas, quando a gente anda nesses bairros, né? Que eles não têm muita cultura, por falta do conhecimento da palavra da vontade de Deus. Porque quando Deus começa a entrar na casa de uma pessoa, irmão, ela começa a se organizar. Era uma pessoa imunda, começa a ser limpinha. Não é questão de ter coisas, vamos dizer assim, um vaso de 100 mil reais em casa. Não estou falando de ter limpeza. Mas você vê que tem pessoas que não têm princípio de limpeza, não tem princípios de horário de acordar, não tem princípio de um monte de coisa. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que é preguiçoso, ele é amigo do destruidor. Ou seja, quem é preguiçoso e é remisso, uma pessoa que não é prudente, ele é amigo de Satanás. Quando a gente diz é amigo do destruidor, fica uma coisa bem levezinha, né? Mas quando a gente diz assim, é amigo de Satanás. Uma pessoa que é preguiçosa, que não tem princípio de acordar, a hora de acordar, que não, na verdade não tem meta na vida, é amigo de Satanás. A Bíblia diz que o preguiçoso ele deseja e nunca vai ter.
Quem entende? Então, isso é o quê? Falta de princípio. Se a gente acorda cedo, imagina antigamente. Por que antigamente o povo não tinha medo de ter filhos? Antigamente, irmão, o pessoal tinha filho como chuchu. Era ou não era? Ficava competindo, tinha um que tinha 10, tinha outro que tinha 12, tinha outro que tinha 13, tinha outro que tinha 15, tinha outro que tinha 16, 17. Quantos aqui já ouviram isso? Era assim ou não era? Mas que hora o povo dormia? Que hora o povo acordava? E tem uma coisa, os meninos de antigamente crescia muito maior do que o jovem de hoje. Antigamente uma criança, eu não estou falando aqui de massacrar, amém? Sacrificar a criança não, ou seja, levar ela a ser algum jumento, né, de carga, não estou falando nisso. Eu estou falando que tinha alguns princípios que na verdade foi tirado, não é, por alguns conceitos defasados, infelizmente, de muitos pais, de forma errada fazer isso, mas que algumas coisas não deveriam ser tiradas. Colocar responsabilidade, horário, amém? Mostrar que a vida, ela só dá quem é disciplinado, a vida é boa, Deus é bom, amém? Ou seja, tudo, irmão, é bom, se a gente vê da forma certa. Mas hoje o que a gente vê? Hoje não tem princípios. Hoje às vezes tem uns jovens que passam a noite todinha, né, lá no computador, lá na internet, no videogame. Aí passa a manhã todinha dormindo, e a mãe e o pai trabalhando, o filho não bate um prego na barra de sabão. Está errado. Quem entende? Erradíssimo. E a mãe querendo poupar. Quantas mães que são loucas, querendo poupar seu filho? Não, é porque o bichinho está dormindo. Bichinho, ele vai se casar, ela vai se casar. E se ela não acordar cedo, o marido vai pegar a panela e meter na cabeça dela. Vocês pensam que é brincadeira? Eu tenho um colega meu que aconteceu isso. Ele disse, a mulher preguiçosa da gota, o cara chegava em casa com uma fome da gota. Ele disse, cheguei um dia em casa, não tinha comida, peguei a panela de pressão, meti na cabeça. Você já imaginou? Parece brincadeira, mas é verdade, irmão. Agora, por causa de princípio, eu estou falando que a mulher está doente, está passando em algum período. Isso é compreensível. O que eu estou falando é que virá rotina. Amém? Coisas besteiras, básicas, às vezes se amam, mas por causa de algo que está defasado, está quebrando realmente um princípio, e às vezes tem muitos que não aguentam, não suportam. É coisa simples que às vezes tem destruído famílias também. Mas porque às vezes não aprendeu em casa. Amém? Quer que a sua filha seja uma boa esposa, o seu filho seja um bom esposo? Coloque ele no lugar deles. Enquanto muitos pais dizem assim, eu não queria que meu filho nunca crescesse, eu estou doido que a minha filha cresça logo. Está quase andando, está ficando em pé. Ontem eu fui dormir 2 horas da madrugada com ela, com Johanna. Acho que foi a primeira vez que ela ficou assim. E eu botava ela deitada, ela ficava em pé. Eu botava ela deitada, ela ficava em pé. Aí segurava na camisa dela, dormia. Precisava não ouvir ela subindo, eu segurava de novo. Eu digo, meu Deus do céu, quando é que tu quer ir, mulher? Está ficando em pé, irmã, coisa mais linda. Amém? Mas não tem a mentalidade que muitos pais têm. E meu bebezinho, é bebezinho agora. Mas vai chegar um momento que eu deixar de chamar de bebê. Amém? A menininha de papai, depois a mocinha de papai. Entregando responsabilidade. E quando chegar a idade certa, acorda. Não, a bichinha dormindo, não, acorda. Ajudar a lavar prato, ajeitar a casa. Porque um dia não vai ter papai e mamãe, não. Aleluia, amém? Poupando, não vai ter isso, irmão. E temos que tomar uma posição. Como a nossa geração vai perpetuar e trazer orgulho? Quando nós se levantarmos como os pais, deixarmos de ser meninos. O que a gente vê é muito pai, infelizmente, não é por maldade, é por quebra de princípios, amém? Muitos sogros e muitas sogras, às vezes sendo um bocado de menino, arranhando-se um com o outro lá. Não, rapaz, deixa eu viver a vida cada um do outro. Ou seja, minha mulher não tem nada a ver com a minha mãe, com o meu pai. Viva a sua vida. E minha mãe tem nada a ver com a minha esposa, nem meu pai. Viva a vida dela, cada um deve ver a sua vida. Respeitar o outro. Isso é que é bom, irmão. Aleluia. Eu convivo numa família que tem um pouco de tudo, não sei a sua. Mas eu estou aprendendo a viver o melhor dia da minha vida, porque eu estou respeitando eles. Eu tenho um irmão que se diz ser ateu, não acreditar em Deus. Mas ele diz, eu amo meu irmão, porque ele não fala mal de mim. Amém? Se você tem algum parente na sua família que seja lésbica, que seja homossexual, ou qualquer outra coisa, opção sexual, ou uma pessoa que bebe, uma pessoa que não consegue deixar algum vício,
alguma coisa, irmão, não olha de forma diferente para ele não, ama ele. Respeita ele. Você não quer ser respeitado? Respeite ele. Respeitar não é concordar não. Eu posso amar uma pessoa 100%, discordar dela 100%. Mas chegar e beijar no olho dela e dizer assim, eu te amo. Amém? Aleluia. Abraçar e não fazer nenhuma diferença. Eu tenho na minha família homossexual, mas eu abraço. Eu beijo. Porque eu entendo, irmão, que o amor de Deus está em mim. Deus só vai se mostrar para ela através de nós. Deus não vai descer do céu para edificar e fortalecer a tua família, não. Para dizer o que é certo e o que é errado, mas a palavra dele vai. Amém? Só para encerrar, em Salmo 112, versículo 1, diz assim: aleluia! Bem-aventurado o homem ou a mulher que obedece ao Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Então, quer ser abençoado? Você e a sua família, quer ser feliz de verdade? Tenha grande prazer naquilo que Deus manda fazer, irmão. Porque vai dar certo. Talvez até hoje não deu certo, irmão, mas a gente fazer da forma certa, vai terminar da forma certa. Amém? A sua descendência será poderosa no céu, é assim? É aqui na terra, meu irmão. Deus quer a família poderosa aqui na terra. Aleluia, família valorize vocês. Família valorize vocês. Então devemos fazer isso. A nossa descendência será poderosa na terra. Essa é a geração de quem é justo, é abençoada. Aleluia, diga assim, a minha família é abençoada. Amém. Aí ele diz mais, em sua casa há miséria, é assim? Na sua casa há o que, irmão? Há prosperidade e há muito dinheiro. A sua justiça permanece de vez em quando. Para sempre, essa é a vontade de Deus. A luz, ela vai nascer nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso. E ele é o quê? Justo, versículo 7. Ele não tem medo das más notícias. Uma família que tem prazer na lei do Senhor não vai ter medo da má notícia. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Não tenha medo, irmão, do que está acontecendo, porque se você obedecer ao Senhor, você vai ficar dando risada do diabo. Aleluia. Ele diz aqui no versículo 8, o seu coração está bem seguro, e ele não terá medo, até que veja se cumprir o seu desejo sobre os vossos adversários. Quais são nossos adversários? É doença, é crise, pobreza, miséria. Vamos vencê-los, porque nós temos prazer na lei do Senhor, meu irmão. Diga assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos, vamos quebrar isso em nome de Jesus Cristo. Se alguma nora, algum sogro, alguma sogra estava com raiva um do outro porque estava se arranhando por estar quebrando princípio, entenda o outro. Se você que é sogro, se você que é sogra, se você que é nora ou genro, você nesse momento que ouviu a palavra entendeu, você que tem juízo, você entendeu que é uma quebra de princípio, que ninguém tem culpa. A culpa está no adversário trazendo confusão, mas a palavra vem para trazer luz. Mas quando a luz chega, somos nós que tomamos a decisão. Talvez você não saia da casa da sogra do sogro no outro dia, mas você senta com eles e diz, olha, eu sei que eu estou errado, eu sei que na verdade a vontade de Deus é que a gente esteja junto, eu sei que vocês nos amam, quer dar um melhor, mas vai chegar um momento que a gente vai sair, eu peço a ajuda de vocês, que vocês se juntem conosco, tenham mais paciência que vai dar tudo certo. Amém? E Deus vai operar a favor de vocês, irmão. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi semeada, Senhor. Eu sei que onde a palavra chega, há libertação. A palavra diz, Pai, que o povo perece por falta de profecias, por falta de direção, por falta de conhecimento. Mas essa noite, o Senhor trouxe para nós, Pai, profecia, direção e conhecimento, para derrubarmos todo o sofisma que se ergue contra o conhecimento de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, pede perdão se você está quebrando princípio nessa área, na família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, perdoa teu povo. Porque eu sei, Pai, que muitas das vezes, na vontade de acertar, erra. Mas que essa noite, chegando luz, nós tomamos uma posição
eu em prol deles intercedendo, Pai. Eu decido tomar uma posição e a cada dia edificar a minha família. Entender que a minha parentela, Senhor, não deve, na verdade, ser misturada. Não deve, Pai, ser mal falada. Não deve ser mal compreendida. Quebramos em nome de Jesus Cristo toda a altivez de Satanás que vem colocando confusão, ira e ódio contra sogra e nora. Em nome de Jesus Cristo. Porque, Pai, Senhor tem nos dado noras abençoadas, sogros abençoados, tem dado, Senhor, genros abençoados, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa a cada dia ver o lado, Pai, mostrar o lado melhor que tem sido, Pai, a cada dia. Que a Tua palavra nos ensina. Que aquele que tem prazer na lei do Senhor será bem feliz em tudo que fizer. Em nome de Jesus Cristo. Quem crê assim, diga amém. Amém. Então, nesse momento, vamos cumprir também outro princípio bíblico, que é dizimar e ofertar. Deixa eu dizer para vocês, o princípio da pessoa crescer financeiramente não é dizimar e ofertar, não. O primeiro princípio é trabalhar. Ninguém não dizima e oferta sem trabalhar. Tem gente que é ateu, irmão, que não acredita em Deus, mas tem muito dinheiro, porque eles são trabalhador. Agora, isso não quer dizer que dizimar e ofertar não é um princípio. Amém? Eu não posso fazer uma coisa e deixar a outra. Ou seja, se for uma pessoa que trabalha muito, mas não for uma pessoa que dizima e oferta, eu estou comendo toda a semente que chega na minha mão. E se a gente come toda a semente que chega na nossa mão, nunca vamos ter colheita. Então a gente não vai dizimar e ofertar para ser abençoado. Vamos dizimar e ofertar porque somos Então abençoado faz isso em nome de Jesus. Por onde eu for as tuas bênçãos me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará. A minha entrada, a minha saída Bendita será. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os celeiros fartamente Se encherão. Na minha casa terá sempre Sua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés Possuirei. Sobre nós há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Por todo lado, Senhor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Toda sorte de bênçãos, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para nós, e em todas as coisas somos mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Aleluia. Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Eu acredito que quebrou um monte de coisa na mente de um monte de gente aqui. Amém. Então, com certeza, não olha de forma diferente para teu sogro, a tua sogra. Amém. Mas olha os princípios da palavra de Deus, obedece, vai dar tudo certo. Irmão, amanhã você não deve perder. Amanhã vai ser um dos cultos onde vai ser aberto aqui para algumas pessoas testemunhar. E talvez algumas pessoas não vieram domingo passado com medo de testemunhar. Não faça isso, porque às vezes o seu testemunho pode sarar e curar pessoas. Posso ir amém? Então não tenha medo, amém? Não vai ser todo mundo não, se for 2, 3 no máximo. E algumas pessoas já têm falado com o pastor, talvez já esteja já
preenchida a vaga para amanhã. Então, talvez você não seja um ministro da manhã, nem a ministra, mas não deixa de vir. Amém? Convida pessoas, porque talvez pessoas estão sofrendo naquela área e vem um irmão, uma irmã aqui que fala do seu testemunho e vai tocar naquela pessoa e aquela pessoa se rende para o Senhor. Você já imaginou? Então eu tenho um monte de testemunho. Eu estou pensando o que é que eu faço para colocar numa lista para a gente divulgar. Mas deixa os irmãos falar isso, porque a gente sempre fala aqui, de vez em quando a gente fala de alguma coisa. Amém? Das coisas que Deus tem feito. Mas esse ano tem sido um ano de desafios. Isso ninguém pode negar. Tem sido um ano difícil, mas um ano onde a gente está firmado na rocha. O vento bate, vai para um canto para outro, mas a gente fica firme lá. Flexível, amém? A Bíblia diz que aquele que está firme na rocha vai vir vendavais, torrente, bater com força, mas diz que vamos estar firme na rocha. Amém. Aleluia. Agora, o ano que vem com certeza vai ser um ano de muita colheita. A gente declarou muito esse ano, já colhemos algumas coisas, mas eu acredito que não foi 50% daquilo que a gente vai colher o ano que vem. Amém. Então te envolve, porque o ministério vai se expandir. Amém? É precisar de homem, de mulher, de jovem, criança, tudo cheio do Espírito Santo. Amém. Então enche a tua família do Espírito Santo, ora com eles em casa, se consagra com eles em casa, e com certeza vamos ter uma igreja forte, e famílias fortes, vai ter empresa forte, sociedade forte, em nome de Jesus Cristo, ok? Então não perde amanhã, convida outra pessoa, que talvez não tenha nem a palavra de Deus, mas que precisa ouvir uma palavra que você tem, ou que outra pessoa tem também, tá certo? Então vamos orar, agradecer a Deus. Pai, graça te damos em nome de Jesus Cristo por essa noite, por essa palavra, pela vida de cada um, Pai, que esteve conosco, não só no culto presencial, mas através dessa live, que precisa ouvir essa palavra, Pai, que a tua palavra corra velozmente, trazendo a cada dia para eles direção, sabedoria e entendimento, que eles possam crescer na graça e no pleno conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso, por esse dia que fez o Senhor para a gente reinar nele. Te agradecemos por nossa família, Senhor. Ela não é perfeita, mas é a nossa família. É ela que o Senhor nos entregou para que a gente possa cada dia cuidar, zelar e proteger. Em nome de Jesus Cristo, nos dá sabedoria, Pai, para que a gente possa ter uma família provada diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo repousa sobre a vida de cada um de vocês. Quem cresce, diga amém. Deu aleluia. Oh, glória a Deus. E até amanhã, se Cristo não voltar. Vai em paz e seja abençoado pela prática da palavra.